dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, que ele possa servir de bênção para a sua vida. Hoje vamos fazer uma reflexão diferente. Vamos falar sobre pessoas improváveis. Pessoas cuja qual ninguém dava nada por ela, mas Deus achou graça nessa pessoa. Na nossa vida é assim. Você vale o que você tem. Se você tem alguma coisa, simplesmente pelo fato de você não ter alguma coisa, você é uma pessoa improvável. Se você não tem uma faculdade, se você não tem uma leitura boa, você é uma pessoa improvável. Mas são essas pessoas improváveis que a gente vai vendo na Bíblia, foram essas pessoas que foi escolhida por Deus. Abraão era uma pessoa improvável. Ele vivia na terra de Uz dos caldeus, a família toda pagã, e Deus o chamou. E não só o chamou, mas disse que ele ia ser uma grande nação. E Sara era uma pessoa improvável, porque Deus falou que ela ia ser mãe de uma grande nação e ela era estéril. Então, como que uma pessoa estéril seria mãe de uma grande nação? Não podia, né? Mas com Deus pode. Com Deus pode tudo. E Deus disse que ela ia ser, e realmente ela foi. Ela foi. E Davi, o que falar de Davi? Davi é uma pessoa totalmente improvável. Davi apacentava as ovelhas do pai dele. Ele era pastor de ovelhas. Era uma pessoa totalmente improvável. Para ser rei de Israel, nunca. Nunca seria. Mas com Deus ele foi. Com Deus ele foi. Jacó era uma pessoa improvável. Jacó enganou seu irmão e enganou seu pai. Ele era uma pessoa improvável. Totalmente improvável. José era uma pessoa uma pessoa totalmente improvável. Quando ele estava na casa do pai dele, ele e o irmão dele eram os mais novos. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi para o Egito ser escravo. E depois de ser escravo, ele foi preso. Virou preso no Egito. Quer dizer, uma pessoa totalmente improvável. Mas com Deus, ele virou governador do Egito. Ele virou governador do Egito. Noé, uma pessoa totalmente improvável. Noé, ele plantava uvas. Ele não mexia com marcenaria, ela não era marceneiro. E Deus fez com que ele construísse uma arca. Deus fez com que Noé construísse uma arca. Uma pessoa totalmente improvável. Não é verdade? Ruth, a moabita, uma pessoa totalmente improvável. Por quê? Ela era moabita, veio com a sogra depois que ficou viúva, veio morar num lugar que ela não conhecia, que cultuava outros deuses, e ela cultuava outros deuses, mas ela não deixou a sua sogra. Quer dizer, uma pessoa totalmente improvável. Além disso, ela ainda teve a façanha de entrar na genealogia de Jesus.
Ela teve um filho, o nome Obed, Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Jesus, ou pai de José, Jessé, pai de José, e José, pai de Jesus. Improvável, totalmente improvável. Raabe era uma prostituta em Jericó. Como uma prostituta ia entrar na genealogia do nosso Salvador Jesus? Mas ela entrou. Ela entrou. Ela teve um filho, ela casou-se, teve um filho, entregou sua vida a Deus e Deus a abençoou. A abençoou. Mas era uma pessoa totalmente improvável. Mefibosete, outra pessoa totalmente improvável. Mas ele sentou na mesa do rei. Ele sentou na mesa do rei e ninguém viu o seu defeito. Sabe por quê? A toalha da mesa não deixava ninguém ver o seu defeito. Mesmo assim, é o sangue de Jesus na nossa vida. Ele não deixa que as pessoas vejam os nossos defeitos. Somos pessoas totalmente improváveis. Totalmente improvável. E muitos outros. Pedro era uma pessoa totalmente improvável. Todos os discípulos de Jesus eram improváveis. Eram pessoas humildes, pessoas simples, que não tinham eloquência, que não tinham conhecimento. Entendeu? Que não tinham o conhecimento. Eram pessoas improváveis. Zaqueu era uma pessoa totalmente improvável. Mas ele alcançou a salvação através de Jesus. Ele alcançou a salvação, alcançou a misericórdia de Cristo através de ser improvável, através do arrependimento. Mas foi uma pessoa improvável. Josué foi uma pessoa improvável. Josué era filho de Num. Era uma pessoa totalmente improvável. Moisés, outra pessoa também totalmente improvável. Moisés, ele era pesado de língua. A Bíblia diz que ele era pesado de língua. E teve que ter o irmão dele para poder auxiliar ele naquilo que faltava a ele. Foi uma pessoa totalmente improvável. Mas ele tirou o povo de Israel do Egito, onde eles já viviam há mais de 400 anos, sofrendo como escravo, passando privações, passando necessidade, sendo espancado todos os dias. Ele era uma pessoa improvável, mas ele tirou. Josué tinha medo, ele se achava menor do que. Como é que ele ia poder substituir Moisés? Um homem grande em tamanho, grande em atitudes, grande em sabedoria. Como é que ele ia poder fazer isso? Não ia poder, né? Mas foi. Era um homem totalmente improvável. Mas Deus falou para ele: não tenha medo, não tenha medo. Você vai ficar no lugar de Moisés. E aquilo que Moisés fazia, você também vai fazer. E assim Josué introduziu o povo na terra prometida. Gideão, meu Deus, ele era um homem totalmente improvável. A tribo dele era menor, ele era o menor da sua casa.
Ele fez tantas provas de Deus que talvez se fosse eu ou você se aborrecesse com ele. Mas Deus entende, Deus nos entende, Deus nos conhece. Nós somos improvável, mas Deus, ele nos ama por nós sermos improváveis. Somos improváveis. E outros na Bíblia que foram homens improváveis, mas foram homens que fizeram a diferença, foram homens que fizeram diferença. Paulo, um homem totalmente improvável, apesar dele ser judeu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, então ele tinha ódio dos cristãos. Eles não queriam saber, ele queria matar todos eles. Era uma pessoa totalmente improvável. Porém, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e de Saulo virou Paulo. Era uma pessoa totalmente improvável, mas Deus, na sua misericórdia, na sua presciência, ele sabia, ele conhecia Paulo como conhece a mim e conhece a você. Ele conhece o teu coração, ele sabe o que se passa em nós, nas nossas vidas, os nossos problemas, as nossas frustrações, as nossas, como posso dizer, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Deus, ele conhece cada um de nós e sabe que nós somos totalmente limitados. Então, que possamos ficar com essa palavra hoje. Deus, ele está procurando aqueles que não são. Porque ele não quer quem é, ele quer quem não é, para fazer quem ele quer. E ele está procurando esta noite, esta madrugada, um improvável. Seja esse improvável, procure ser esse improvável que Deus está procurando. Faça a diferença na vida de alguém. Ame o seu próximo. Ame primeiro a você, porque não tem como você amar o seu próximo se você não se amar primeiro. Ame a você, ame ao seu próximo e seja uma pessoa improvável. Que Deus nos abençoe.